Bora para mais um episódio do PR, estamos no 24º episódio desse quadro incrível aqui dentro do YouTube. E agora eu quero pedir um salve pro nosso querido Léo para começar o episódio bem já. Hoje eu não vou dar salve. Hoje é um dia triste, cara. Por quê? Cara, hoje é final de temporada, né? É triste. Semana que vem começa outra, Léo. Não começa, tem intervalo. Então vamos lá diretamente para as perguntas, já que o Léo não quer deixar o salve dele. E a gente tá pegando muitas perguntas dos últimos episódios do PR que vocês deixaram comentários no vídeo com a hashtag PR. Então sempre que você quiser que alguma pergunta sua passe aqui pelo quadro, deixa a hashtag PR que a gente vai utilizar essa hashtag para procurar no YouTube, no Twitter e no Instagram de uma maneira mais simples. E agora a primeira pergunta é do Igor P. Ele falou, pergunta para o PR. Salve família! Qual a diferença ao instalar bibliotecas com ou sem dependência de desenvolvimento nos projetos React? Abração. Então, Igor, enquanto a gente está desenvolvendo, a diferença é nenhuma, porque a gente está em ambiente de desenvolvimento, ou seja, todas as dependências são instaladas. O problema é no momento que a gente vai gerar build. Se a gente deixa todas as nossas dependências, inclusive aquelas como linting, testes ou todas aquelas coisas que não vão ser utilizadas em produção, dentro das dependências normais do projeto, nas dependências comuns, ele vai adicionar todas essas dependências no bundle da nossa aplicação. Ou seja, o bundle, que é aquele arquivo onde contém todo o código JavaScript da nossa aplicação, vai conter também essas dependências. Então, geralmente, para você saber se você vai adicionar uma biblioteca como dependência de desenvolvimento ou não, é saber se você utiliza essa dependência dentro da sua pasta SRC, na pasta source que a gente tem lá dentro do React. Se é uma dependência que você utiliza dentro da pasta source, então ela é uma dependência comum, uma dependência de produção. Caso você não utilize essa dependência dentro da pasta source, é uma dependência de desenvolvimento. Geralmente dependências de testes, linting, prettier, toda essa parte de code formatting, né, essas coisas que a gente pode utilizar para melhorar a experiência de desenvolvimento, a gente deixa como dependências de desenvolvimento. A próxima pergunta aqui é do Nathanael Fernandes, deve ser algum parente perdido. Olá, Diego, quando a gente deve se preocupar com performance no React e o que fazer para melhorar a performance da nossa aplicação? Algo como UseMemo ou React Memo? Abraço. Então, Nathanael, o mais certo deveria a gente se preocupar com a performance da aplicação desde cedo, né? Mas na grande maioria das vezes, rodando a aplicação em ambiente de desenvolvimento, ali em localhost, vai ser muito difícil a gente conseguir perceber alguma inconsistência, alguma perda de performance nos nossos componentes, nas renderizações. Até porque, geralmente, a gente acaba rodando numa máquina que tem um processamento X e, às vezes, o nosso usuário, nosso cliente, pode estar rodando numa máquina com um processamento Y, muito inferior que a nossa ou qualquer coisa assim. O que eu posso dizer para você, a primeira coisa é que você deve, talvez, se você está se preocupando com isso e começando a perceber gargalos de performance, é utilizar um sistema que possa metrificar isso para você, trazer dados mais reais de como os usuários estão utilizando a tua aplicação e quanto que está demorando para carregar as páginas, os componentes e tudo mais. A gente tem algumas opções de analytics no mercado, como por exemplo o Vercel Analytics, que foi liberado agora nessas últimas semanas lá pelo pessoal do Next.js, da Vercel, né? E é muito legal utilizar esse tipo de solução para aplicações React, porque você consegue medir alguns dados que não são fáceis medir com outras alternativas, né? O Google Analytics, por exemplo, ele é muito mais focado em você medir a interação do usuário com a sua página, os acessos e tudo mais, e não a performance da aplicação. Tanto que esses analytics, como o próprio Vercel Analytics, ou caso você não esteja hospedando na Vercel e nem queira pagar pelo Vercel Analytics, você pode utilizar o próprio Lighthouse da Google, que ele faz uma análise do seu site, verifica o carregamento, o quanto que demora, né? O tempo por primeiro byte, né? First byte, sei lá o que, não lembro exatamente a time to first byte, se não me engano, e várias outras coisas que são métricas para você medir a performance da sua aplicação. Mas como que você vai corrigir isso? Depende muito o problema que você está tendo. Geralmente o front-end ele depende muito do back-end também, então se o back-end está demorando para responder, o front vai demorar para responder. Agora, se são problemas que você está vendo mais por problemas na renderização dos componentes, aí sim você vai utilizar estratégias de memorização, né, que é ou UseMemo ou React Memo, dependendo do caso ali que você esteja utilizando. UseMemo para valores computados e o React Memo para componentes. Então, basicamente isso. Mas teriam várias outras estratégias, a gente já chegou a falar sobre isso em alguns vídeos do YouTube, mas seria legal trazer um pouquinho mais sobre esse conteúdo porque é bem pertinente. A próxima pergunta é do Abrício Pinto Ferreira. Ele falou, pergunta pro PR. Fala, Diego, o que você acha do PHP atualmente? Voltaria a programar em PHP um dia? Vejo a linguagem evoluindo muito, mas ainda vejo bastante gente com preconceito formado em versões mais antigas.
Sim, eu acho que o preconceito ele existe tanto com o PHP nas versões antigas, lá na 4 ponto alguma coisa, que tinha vários problemas e várias limitações, tanto existe também com o próprio JavaScript, né? Tem muita gente que pegou o JavaScript antes ali de 2015, né? Que pegou aquela época que não existia esse JavaScript mais moderno, que também formou um preconceito e acaba que não testando a linguagem de novo. Mas eu acho o PHP fantástico, não teria problema nenhum em voltar a programar com PHP. Acho todo o ecossistema da linguagem fenomenal, inclusive o trabalho que o Laravel faz, tanto como framework, tanto como empresa, né, dev to dev, todas as ferramentas que eles construíram por volta do ecossistema. Eu acho que, inclusive, o Laravel é o framework mais referência que a gente tem no mundo da programação hoje para quem busca criar uma solução dev to dev que cria todo esse ecossistema por volta, fornece todas as soluções e tem um modelo de negócio bem formalizado. Mas eu acho o PHP fantástico, acho que está evoluindo muito e não teria problema nenhum em voltar a programar em PHP. A próxima pergunta é do Wesley Damasceno. Ele mandou: fala, Diego, como faço para acelerar, melhorar meus estudos em programação? Devo criar projetos enquanto aprendo ou devo tentar contribuir no GitHub com meus conhecimentos? Ou até produzir conteúdo de programação no Instagram para me ajudar a ver minha trajetória e níveis e ainda assim estar ajudando a comunidade com isso. Me dá um salve também. Wesley, vamos lá, tu botou várias coisas e não tem como eu te dar a melhor direção sem saber o teu momento, o teu contexto, quanto tempo você tem disponível. Mas para eu não ficar também na resposta de só depende, eu vou tentar ser um pouco mais prático. Eu acho que se fosse para escolher uma dessas coisas que você tá colocando aí, com certeza seria criar projetos pessoais para o seu portfólio. Eu acho que isso seria o primeiro passo. Depois de você começar a criar alguns projetos, se você quiser pegar enquanto tá criando aquele projeto, pegar dicas e compartilhar no Instagram, no Twitter ou montar algum blog, beleza. Mas começa por isso e depois disso você multiplica em outros tipos de conteúdo. Eu acho que é a melhor forma. Eu acho que o projeto pessoal para o seu portfólio, ele é o start point. E depois você pega disso e divide em outras fontes de conhecimento que você pode compartilhar. E ele falou também, me dá um salve também. Salve pro Wesley. E agora, a próxima pergunta é do Juan Ferreira. Ele mandou: pergunta pro PR. E aí, beleza? Beleza. Fico muito perdido quando preciso fazer algo novo que eu nunca fiz. Normal. Ou seja, implementar alguma lib ou serviço novo. Fico sem saber como estruturar dentro do projeto. Teria alguma dica em como achar exemplos de implementações? Por exemplo, estou vendo sobre o Firebase Database e estou totalmente perdido em como organizar essa implementação. Abraço. Juan, cara, totalmente normal, né? Como tu mesmo falou, fazer algo que você nunca fez. Sempre vai ficar perdido. Mas sim, eu tenho uma dica pra você que eu faço muito. O que eu gosto de fazer? Por exemplo, eu preciso começar a utilizar... Vamos botar uma coisa hipotética aí. Sei lá, Firebase com o recurso de banco de dados do Firebase, lá o Real Time Database, dentro do Node. Então, o que eu faço para ver exemplos de implementação? Eu digito no Google GitHub, Firebase, Real Time Database, Node. Ou seja, eu procuro implementações de outras pessoas no GitHub de como que estão utilizando aquilo. E aí eu vejo quanto tempo faz que o commit daquela pessoa foi feito. Ou seja, se faz 3 anos, provavelmente, ou 3 ou 2 anos, provavelmente o código já está desatualizado. Se faz alguns meses, com certeza eu consigo reaproveitar muito daquelas coisas. E se for alguma coisa em tempo real, aí sim eu consigo utilizar quase tudo. Mas eu gosto de procurar muito essa parte de implementação, especificamente, de outras pessoas dentro do GitHub. Então, sempre colocar a palavra-chave GitHub na sua busca, ele vai encontrar repositório de outras pessoas, porque o SEO do GitHub parece fraco, mas é muito, muito bom. A próxima pergunta, então, é do Edmundo Biglia. Ele mandou: pergunta pro PR. Fala, Diego, sou relativamente novo na programação. Vindo de outra área, estou estudando JavaScript, React e Node, inclusive estou no GoStack 14. Quando programo, sempre sinto que meu código está feio, errado ou pouco profissional, mesmo que funcione. Chego a ter vergonha quando penso que alguém pode ver meu código. Como lidar com esse complexo e que dicas práticas você daria para escrever um código mais profissional? Abraço. Edmundo, vamos lá. Primeiro, como lidar com isso? Na verdade, não existe código perfeito. Existem várias arquiteturas, vários patterns, mas quem que tá dizendo que aquilo ali realmente é o melhor? Tantas pessoas falam... Cara, não existe isso de código melhor. Na minha opinião, principalmente quando você tá começando, o código melhor é o código que funciona e depois, com o tempo, quanto mais vezes você repetir aquilo, você vai encontrar melhores formas de escrever aquele código. Então, se preocupa em se comparar apenas com o Edmundo de 1 mês atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Compara os teus projetos na linha do tempo dos teus estudos e não com um projeto de outras pessoas dentro da área de programação. Porque, na verdade,
medo que você tem de mostrar o seu código a público, na verdade é o medo de muita gente. Mas quando você começa a mostrar e começa a perceber que as pessoas passam pelo mesmo problema e as pessoas mencionam isso pra você, você começa a perder esse medo. Então fica tranquilo, joga o código no GitHub, ninguém tá lá no GitHub pra ficar olhando e julgando o código das outras pessoas. A próxima pergunta que você mandou aqui é que dicas práticas você daria pra escrever um código mais profissional? A dica prática que eu dou, na verdade, é praticar muito e tentar sempre, a cada projeto novo que você desenvolve, tentar aplicar uma coisinha nova. Não tentar aplicar 5, 10 coisas novas, mas tenta pegar algum conceito novo que você aprendeu e, claro, estudar muito, né? Não tem como. E sempre se referenciar em projetos que você tem como referência mesmo, né? Tentar pegar programadores que você conhece de algumas empresas, ver o código que estão sendo desenvolvidos, tenta pegar partes, entender por que foi feito daquela forma e aplicando as coisas que você acha relevante. A próxima pergunta agora é do Caio Henrique. Ele falou, pergunta pro PR, vale a pena aplicar Clean Architecture com GraphQL? Caio, é a mesma coisa que aplicar Clean Architecture com REST, por exemplo. Na verdade, não chega a mudar muito. O problema do GraphQL, na minha opinião, não é o problema do GraphQL em si, né? É o problema da comunidade ainda formada por trás do GraphQL, é que a gente tem pouco recurso na internet, principalmente fazendo integração do GraphQL com esses patterns que a gente já tem na programação há muito tempo. Então, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade de desprender as duas partes, né? Desprender as camadas, digamos assim, desacoplar o seu código, a regra de negócio, né? O domínio do restante. Você tem que ver realmente quando que vai valer a pena, né? Se vai valer a pena no tipo de aplicação que você está construindo. Então, se for uma aplicação assim que realmente vai crescer muito, talvez vale realmente a pena o esforço de tirar um tempo a mais para estruturar isso e colocar em prática do que depois perder tempo desconectando essas camadas, né? Mas, no geral, não existe uma resposta fácil para essa pergunta, mas vale a pena. E aí a gente teve algumas perguntas agora nos últimos vídeos. O último vídeo que foi o do agora, o Next.js, foi longe demais, que a gente falou sobre a versão 10 do Next. E teve duas perguntas lá muito relevantes, que foi a primeira do Jonavison Oliveira. Ele falou, fala Dev, parabéns pelo ótimo trabalho, valeu. Uma dúvida, vale a pena usar a API do Next para fazer coisas complexas como chamadas em banco de dados, etc., substituindo o back-end em Node.js? Na verdade, depende. É muito complexo responder essa pergunta, porque depende do tamanho do seu projeto, depende do propósito do projeto. Então, se for um projeto pequeno, se não vai ter muitas funcionalidades, muitas rotas, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode fazer isso e vai funcionar tranquilo. Mas qualquer projeto maior, assim, e é muito difícil definir maior, né? Mas qualquer projeto que, sei lá, vai ter mais do que 10 rotas, vamos colocar aí. Não tem como fazer isso, tá? Chega um momento que fica totalmente difícil de manter atualizado, difícil, a lógica fica toda descentralizada, é impossível, assim. Então, se for um software muito simples, que nem tem autenticação, uma coisa assim mais simples, aí tudo bem, dá pra utilizar sem problemas nenhum. A próxima pergunta é do Fernando Tozeto. Ele falou, top, é correto dizer que o Next Analytics tem a mesma função do New Relic? Se sim, qual seria melhor? Algumas coisas sim, mas uma das coisas que é muito importante falar é que o Next Analytics, ele roda por baixo dos panos as mesmas métricas que o Lighthouse roda, né, que é aquele projeto open source da Google. Então eu não lembro se o New Relic tem integração com o Lighthouse, mas o New Relic, ele é muito maior, né, ele é uma stack completa de monitoramento da aplicação. Então o New Relic, ele seria assim para aplicações um pouco mais enterprise, na minha opinião, enquanto o Next, ele é muito focado em performance, em carregamento da página, ele não tem todo o resto lá dentro. E agora, pra gente finalizar, claro, esse episódio ficou um pouquinho maior porque é o último da temporada, a gente vai ficar um tempinho aí sem PR, na verdade, uma semaninha, né, Léo? Uma semaninha? Umas duas? Eu fico triste, né, cara? Eu fico triste. E aí, a primeira pergunta, que foi do Eu Aprendi. O podcast Fala Dev, que teve com o Thiago e com o Tainan, sobre UX e UI. E o UX e UI substitui a mão de obra de um programador front-end em uma empresa? Não. São coisas totalmente diferentes, na verdade. O UX, ele vai estudar o processo, como que a interface precisa funcionar. E o UI é a beleza da interface e o programador vai ter que pegar isso e transformar aquilo real na interface, né? Então, são três coisas diferentes. Não existe o front-end UI UX, tá? Não existe isso. São níveis de conhecimento que a pessoa não tem como estudar tudo, né? Não existe o full stack do design. Pode existir, mas como existe também no full stack da programação, você não vai conseguir ser especialista em tudo, né? Não dá.
E agora eu vou ficando por aqui, mais um episódio do PR que foi muito massa, gostei muito das perguntas que tiveram nesse episódio, e se você não quer que a sua dúvida fique de fora da próxima temporada aqui do PR, já comenta aqui embaixo desse vídeo com a sua dúvida botando a hashtag PR, o pessoal tá mandando até pergunta pro hashtag PR, bota aí no formato que você acha melhor e manda dúvidas aí que eu vou estar na próxima edição respondendo todas elas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, Léo, manda um salve pro pessoal, vai, só pra terminar. Salve! Valeu, galera.